O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na quarta-feira passada, dia 29, que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5% no trimestre encerrado em abril. Nos 3 meses anteriores até março, o indicador foi de 7,9%. Essa foi a menor taxa de desocupação para o mesmo período desde 2014, quando ela atingiu 7,2%. De acordo com a pesquisa, o número total de desempregados é de 8,2 milhões de brasileiros, contra 8,6 milhões em março. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a redução do desemprego foi expressiva, de 9,7%. Com relação ao número de pessoas ocupadas, o Brasil atingiu 100,8 milhões no trimestre até abril. O contingente de assalariados com carteira assinada foi de 38,1 milhões no período, mais alto registrado pela série iniciada em 2012. Já o número de trabalhadores sem carteira foi de 13,6 milhões. Ainda compõe um montante de ocupados os trabalhadores por conta própria, 25,5 milhões, os empregadores, empresários, 4,2 milhões, os trabalhadores domésticos, 5,9 milhões, e os empregados no setor público, 12,3 milhões. Para a Adriana Beringui, que é coordenadora de pesquisas do IBGE, o resultado positivo foi fruto da alta no trabalho formal que compensou a queda no trabalho informal. Aspas. A expansão da ocupação nos últimos trimestres vem ocorrendo por meio dos empregados que superaram outras formas de inserção, como a dos trabalhadores por conta própria e a dos empregadores. O conjunto dos empregados no setor privado, com ou sem carteira assinada, é o que mais tem contribuído para o crescimento da população ocupada no Brasil, o que é um dado bastante positivo. Outro importante avanço nesse último período, se deu na renda dos trabalhadores. A massa salarial atingiu um número histórico no primeiro trimestre até abril. Segundo o IBGE, o rendimento médio real das pessoas ocupadas no período foi de R$ 3.151, com alta de 4,7% na comparação anual. Com esse resultado, a massa de rendimentos, que é a soma da remuneração de todos os trabalhadores brasileiros, chegou a 313 bilhões de reais, novo recorde da série histórica. E isso vai alimentando a economia. A queda do desemprego e o aumento da renda representam importantíssimas conquistas do governo Lula, que a mídia rentista faz de tudo para ofuscar ou relativizar. Mas esses avanços não se refletem no índice de aprovação do atual governo. As últimas sondagens mostram que a popularidade do presidente está empacada, ou seja, o desemprego cai, a renda cresce e Lula fica empacado. A pesquisa Quest de maio mostrou que 33% consideram o governo ótimo ou bom, 31% dizem que ele é regular, 33% avaliam como ruim ou péssimo. Quase o mesmo índice da sondagem anterior da Quest, ou seja, estabilizou. Já na comparação com agosto de 2023, o cenário é mais preocupante. A avaliação positiva de Lula estava em 42% e a negativa era de 24%. Vários fatores ajudam a explicar esse enigma. Tem tiro para todo lado sobre as causas da baixa aprovação do atual governo. Eu destaco 2. Primeiro, a economia brasileira segue travada, apesar dos avanços obtidos pelo governo Lula. A sensação de bem-estar ainda não chegou na mesa do povão, na casa do trabalhador. O emprego cresceu, mas os postos de trabalho ainda são muito precários, uberizados, pejotizados, terceirizados. A renda aumentou, mas os salários ainda são muito baixos. Mesmo com a queda da inflação, o preço dos alimentos segue assustando os brasileiros no cotidiano. Com os juros nas alturas e o austericídio fiscal promovido pelo atual governo, entre outros entraves, essa sensação não vai mudar tão cedo. Ou seja, não vai melhorar a aprovação do governo Lula. O segundo fator que empaca e pode até fazer despencar em breve a aprovação do Lula, é a baixíssima politização da sociedade brasileira. Os brasileiros seguem sendo envenenados pelo esgoto digital bolsonarista e também pela mídia tradicional neoliberal. Já da parte do governo, há pouco investimento na disputa pela hegemonia, na chamada batalha de narrativas. Nem as conquistas da gestão são realçadas pelos ministros do governo.
Há pouca sinergia, pouca coordenação. Há certa frouxidão no enfrentamento político com as forças de direita e extrema-direita. O tempo para superar essas duas lacunas, na economia e na politização, está correndo. E a tragédia está se aproximando. A conferir. E espero estar enganado.